ao Logincast, o podcast que conecta estratégia, tecnologia e prática no mundo da logística. Eu sou a Paula Cruz. Eu sou o Márcio Padovan. Aqui a gente fala de logística sem enrolação, com dados, análise e, principalmente, aplicação real nas operações. Hoje, o tema é o coração da logística, a distribuição. Aquela parte onde tudo que foi planejado precisa realmente funcionar. É a hora da verdade, porque é fácil ter um bom sistema, estoque organizado e uma planilha redondinha. Difícil é fazer o produto sair do centro de distribuição e chegar ao cliente final como prometido. E é justamente aí que muita empresa tropeça. Um atraso, uma carga mal acondicionada ou uma rota mal planejada. E o cliente sente na pele. Porque, no fim das contas, o cliente não enxerga o armazém, o WMS ou o TMS. Ele vê o entregador na porta, o prazo cumprido ou não. E aí vem aquela pergunta incômoda. De que adianta ter o melhor produto se a entrega falha? A experiência termina na porta. E é ali que muita reputação se perde. É isso. A logística de distribuição é o último capítulo da história, mas é o que define se o cliente vai querer ler de novo. Então, hoje a gente vai falar sobre como planejar e executar uma operação de distribuição eficiente, econômica e previsível. Porque distribuir não é só entregar mercadoria, é entregar valor, é fazer isso de forma inteligente, é o que separa as operações medianas das de excelência. Segundo o Instituto Ilus, o transporte e a distribuição representam até 63% dos custos logísticos totais no Brasil. E esse número é enorme. Significa que, de cada R$ 10 investido em logística, mais de 6 estão sendo consumidos no deslocamento das mercadorias. E é justamente aí que mora o desafio. A distribuição é a parte mais cara, mais complexa e mais visível da operação. É onde tudo precisa acontecer com precisão milimétrica. E também é onde o cliente enxerga o resultado. Ele não vê o sistema, o estoque, o controle de temperatura ou o planejamento da rota. Ele vê o entregador na porta. É como um espetáculo de teatro. Pode ser uma produção impecável, mas se o ator principal esquece a fala, a plateia só vai lembrar disso. Boa! No caso da logística, o autor principal é a entrega. Ele é o momento em que a marca ganha ou perde credibilidade. O Brasil tem um cenário desafiador. Nossa infraestrutura de transporte ainda depende majoritariamente do modal rodoviário, e as estradas, em muitos trechos, estão longe de oferecer eficiência. Sem falar nas restrições urbanas, trânsito caótico, custos com combustível, pedágio e manutenção. Tudo isso pesa no bolso e no cronograma. E no fim das contas, o cliente não quer saber se o caminhão ficou preso no trânsito ou se o pedágio aumentou. Ele quer o produto no prazo e com qualidade. E quando essa entrega atrasa, o problema não é só operacional, é estratégico. Um atraso constante destrói a confiança e aumenta o custo da aquisição de novos clientes. Tem estudo mostrando que 84% dos consumidores que recebem uma entrega atrasada pensam 2 vezes antes de comprar novamente da mesma empresa. E o oposto também é verdade. Entrega pontual e bem comunicada fideliza. Às vezes o cliente aceita até pagar um pouco mais se souber que a empresa cumpre o combinado. E o curioso é que muitas empresas ainda tratam a distribuição como uma simples extensão do transporte e não como uma parte estratégica da experiência do cliente. É um erro clássico. A distribuição é a última milha da operação, mas é o primeiro contato físico da marca com o consumidor. Pensa numa loja online. O cliente não vê o estoque nem o picking. Ele só vê o entregador. Se ele chega educado, dentro do prazo, com a embalagem intacta, a experiência é positiva. Mas se o produto vem amassado, fora do horário, sem comunicação ou com atitude errada, o dano à imagem é imediato. E, ironicamente, muitas empresas gastam milhões com marketing para atrair clientes e perdem todos na entrega. É o clássico vende bem, entrega mal. A promessa é de luxo, mas o serviço chega de van velha. Pois é, e é aí que entra a importância do planejamento da distribuição. Não é só questão de logística, é questão de reputação. E o desafio só aumenta com o avanço do e-commerce.
A expectativa hoje é de entrega no mesmo dia, rastreabilidade, em tempo real e opções de devolução sem atrito. Ou seja, a logística de distribuição virou um campo de batalha entre custo e experiência. Quem tenta competir só por preço, perde. E quem foca apenas em tecnologia, sem olhar para o processo, também se complica. De nada adianta um sistema moderno se o planejamento da malha logística for ruim. No fim das contas, a distribuição é o elo que separa a promessa de resultado. Ela é a linha final do funil, onde o cliente decide se a experiência valeu a pena. Por isso, a gente costuma dizer, a venda termina quando o caminhão fecha a porta do cliente, e não antes. E se essa etapa falha, todo o resto desmorona. Quando a gente fala em logística de distribuição, muita gente ainda pensa só em caminhão na estrada ou entregador batendo na porta. É verdade, parece simples, o produto sai do centro de distribuição e chega até o cliente, mas por trás desse trajeto tem uma engenharia inteira funcionando. De forma técnica, a logística de distribuição é o conjunto de processos que garante que o produto chegue certo ao lugar certo, no tempo certo e na condição certa. E essa é uma missão que exige precisão, porque qualquer erro em uma dessas variáveis, produto, local, prazo ou condição, pode gerar prejuízos financeiros e de imagem. E o mais importante, ela começa muito antes do caminhão sair do pátio. Tudo começa no centro de distribuição, o famoso CD, que é o coração da operação. Ali é onde o estoque é controlado, o picking é feito, as cargas são organizadas por região e as rotas são definidas. Pensa numa empresa como um corpo humano. O produto é o sangue. O CD é o coração que bombeia. E o transporte, as artérias que fazem esse sangue circular. Gostei dessa. E o curioso é que se uma dessas artérias entope, se a rota atrasa, o veículo quebra ou o pedido sai errado, o corpo inteiro sente. A empresa perde fluxo produtivo e confiança. E é por isso que a logística de distribuição é uma ciência de equilíbrio. Ela precisa combinar previsibilidade com flexibilidade. Previsibilidade para planejar bem, definir volume, rotas, janela de entregas e flexibilidade para reagir rápido quando algo foge do controle, porque imprevistos acontecem. E acontece todos os dias. Um cliente que muda o horário de recebimento, uma rua interditada, uma chuva intensa, uma pane na frota. Ou até uma simples falha de comunicação entre o comercial e o operacional, que muda completamente o cronograma do dia. Então, quando a gente fala de logística de distribuição, estamos falando de um processo vivo. Ele não é estático, ele pulsa junto com a operação. E não é só o transporte, é a integração total, estoque, pedido, faturamento, frota, sistema de roteirização, rastreamento e até o saque. Porque no fim, tudo está conectado. Se o estoque não conversa com o transporte, o pedido pode sair incompleto. Se o saque não recebe o status da entrega, o cliente liga e não tem resposta. E aí o problema técnico vira problema de reputação, porque o cliente não quer saber quem errou dentro da empresa, ele só quer o produto no prazo. Pensa no e-commerce de eletrônicos. Se o cliente compra um celular e recebe o carregador trocado, ou o produto chega um dia depois do prometido, ele não culpa o setor de separação, ele culpa a marca. Exato. É por isso que a logística de distribuição precisa ser tratada como parte da experiência do cliente, e não como uma área operacional isolada. Tem empresa que acha que o trabalho acaba quando o caminhão fecha a porta do CD, mas é ali que o show começa. Perfeito. E se esse show só dá certo quando todos os bastidores estão sincronizados, do controle de estoque à conferência final da carga? E o que pouca gente percebe é que uma boa distribuição, ela não depende só da tecnologia, ela depende também do método e da cultura operacional. Sem dúvida. O melhor sistema do mundo não funciona se as pessoas não seguirem o processo. E isso vale para tudo: conferência, carregamento, checklist de segurança, comunicação com o motorista. Então, para simplificar, a logística de distribuição é o elo que transforma planejamento em resultado. É o que conecta o back-office com a rua, o sistema com o cliente. E é também o ponto onde o cliente decide se confiar na marca, porque no fim, distribuir bem não é só levar o produto, é entregar o que foi prometido, com eficiência, respeito e previsibilidade.
O planejamento da distribuição começa muito antes da carga sair do CD. E talvez essa seja uma das maiores confusões que ainda acontece nas empresas. Exatamente. Muita gente acha que planejar a distribuição é só decidir para onde o caminhão vai, mas é muito mais do que isso. Envolve demanda, estoque, frota, restrições de horário, perfil de cliente e até o clima. É quase um jogo de xadrez com GPS, planilha e previsão do tempo. Boa, porque cada movimento errado custa tempo e dinheiro, e o tabuleiro muda o tempo todo. Um bom planejamento começa com a análise de demanda. É entender o que vai sair, quando vai sair e com que frequência. Sem isso, qualquer rota vira tentativa e erro. É aqui que entra a integração entre o comercial e o operacional. Se o setor de vendas fecha pedidos sem olhar a capacidade de entrega, o problema nasce antes mesmo da expedição. Já vi operação em que o comercial promete entrega no dia seguinte para agradar o cliente, mas o CD já estava no limite. Qual é o resultado? O caminhão saindo às 10 da noite e entregando de madrugada. E quem paga a conta disso é a operação, é a reputação da empresa. O planejamento precisa ser colaborativo, não reativo. Depois da demanda vem o sequenciamento de rotas, e é essa a hora de cruzar dados e distância, de volume, janelas de entrega, tipo de veículo e das restrições urbanas. E cada cidade tem a sua particularidade. Tem lugar que proíbe caminhão em horário de pico. Tem bairro com rua estreita. Tem cliente que só recebe até as 4 da tarde. Por isso, roteirizar é bem mais do que achar o caminho mais curto. É encontrar o caminho mais eficiente, aquele que equilibra tempo, custo e segurança. Uma indústria de bebidas, por exemplo, pode economizar até 15% de combustível só ajustando a sequência das entregas. Se o caminhão evita voltas desnecessárias, gasta menos e entrega mais. E isso não é teoria, é o tipo de otimização que paga o investimento em poucos meses. Roteirização bem feita é lucro operacional imediato. Agora, o oposto também é verdadeiro. Rota mal planejada é prejuízo diário, silencioso, porque o gestor só percebe quando o custo por entrega já está lá em cima. Outro ponto-chave é o dimensionamento da frota. De nada adianta ter um caminhão enorme para entregar meia carga, ou usar 3 veículos pequenos para atender um único cliente. É o famoso equilíbrio entre capacidade e demanda. Cada veículo precisa sair com o máximo de aproveitamento possível, mas sem comprometer o prazo nem a qualidade. Tem transportadora que conseguiu reduzir 10% da frota, só com replanejamento de carga. Pararam de rodar caminhões vazios e começaram a trabalhar com consolidação inteligente. E essa é a outra palavra importante: consolidação. Sempre que possível, unir pedidos compatíveis e destinos próximos. Reduz custo e impacto ambiental. Mas, para isso, é preciso previsibilidade. Não dá para consolidar carga se o sistema de pedidos muda toda hora ou se o cliente não confirma horários. Logística não faz milagre, faz gestão. E gestão precisa de informação confiável. Falando em informação, o uso de sistemas integrados é o que diferencia uma operação planejada de uma operação no improviso. Hoje, softwares de roteirização e o TMS permitem simular cenários antes de executar. É possível testar diferentes combinações de rotas, horários e frotas e ver qual tem melhor desempenho. É como um simulador de voo de logística. Você treina antes de decolar, para não descobrir os erros com o caminhão na rua. E o melhor, se o sistema for bem configurado, ele aprende com os erros. Cada rota executada gera dados que alimentam as próximas decisões. E não dá para esquecer da previsão de demanda. Planejar distribuição sem olhar o histórico é o mesmo que navegar sem mapa. Exatamente. Se você não sabe que toda sexta-feira o volume dobra, não dá para operar como se fosse uma terça. Antecipar picos evita caos e correria. Tem empresa que começou a mapear os dias de maior volume e criou planos alternativos de rota. Em 2 meses, reduziu em 20% as horas extras e em 12% o custo de combustível. É a prova de que o planejar bem é investir em tranquilidade operacional. Quem planeja dorme melhor. Quem improvisa vive apagando incêndio. E olha que no nosso setor, incêndio é força de expressão, mas o estresse é real. No fim, o planejamento
É o que transforma a logística de custos em diferencial competitivo. Ele dá base para previsibilidade, controle e confiança. E quando isso acontece, o resultado aparece em todos os níveis, da operação ao financeiro, porque distribuir bem começa com planejar melhor. Planejar é essencial, mas planejar sem executar é só exercício intelectual. E executar sem monitorar é o mesmo que dirigir com os olhos vendados. Ou seja, dá para até sair do ponto A, mas ninguém garante que você chegue no ponto B, pelo menos não inteiro. Exato! E na logística, a execução é onde o plano ganha vida. É quando o pedido vira movimento, o cronograma vira frota na rua e o dado vira resultado. Nessa etapa, tudo precisa estar sincronizado: separação, carregamento, conferência, despacho e rastreamento. Se uma dessas engrenagens atrasa, o efeito dominó é imediato. E é por isso que o monitoramento é o coração da execução moderna. Ele garante visibilidade em tempo real, não só de onde o veículo está, mas de como está e o desempenho da entrega. Hoje, com um sistema de rastreamento por GPS e TMS, é possível acompanhar cada parada, cada desvio e até prever o atraso antes que ele aconteça. Imagina um caminhão que sai de Campinas para entregar em São José dos Campos. Se o sistema percebe um congestionamento na rodovia Dom Pedro, ele pode automaticamente sugerir uma rota alternativa ou ajustar o horário da próxima entrega. E isso muda tudo, porque antes o gestor só descobria o problema quando o cliente ligava reclamando, agora ele reage antes da crise. E o monitoramento vai além da rota. Ele também envolve o controle de temperatura, a umidade, a vibração e até a integridade da carga, especialmente em produtos sensíveis. No transporte farmacêutico, por exemplo, os sensores de OT registram cada variação térmica durante o trajeto. Se algo sai da faixa ideal, o sistema gera um alerta imediato. E isso é mais do que controle, é garantia de qualidade. O cliente final ele pode receber o relatório completo da viagem, comprovando que a carga chegou exatamente como saiu. E esse tipo de transparência cria confiança. Hoje o consumidor valoriza marcas que mostram o que estão fazendo, não só o que prometem. Outra etapa crítica da execução é a comunicação com os motoristas. Um erro comum é achar que o rastreamento substitui o diálogo, e não substitui. De jeito nenhum. O sistema mostra o que está acontecendo, mas é o motorista que explica por quê. E essa troca é fundamental para ajustar processos e evitar reincidências. E o ideal é que essa comunicação ela seja digital, via aplicativo, integrada ao sistema. Assim, cada ocorrência fica registrada e gera dado para melhoria contínua. Tem empresa que implantou um app simples, onde o motorista marca cada etapa, saída, chegada e entrega. E o cliente recebe a notificação automaticamente. O índice de reclamações caiu 40% em 3 meses. Sim, porque a informação em tempo real ela reduz a ansiedade, tanto do cliente quanto da gestão interna. E falando em informação, o pós-entrega também faz parte da execução. Confirmar o recebimento, coletar feedback e registrar ocorrências fecha o ciclo de controle. É como um voo. É planejar o check-in, executar é a decolagem, monitorar é o voo e o pós-entrega é o pouso. Se o pouso é suave, o passageiro esquece as turbulências. Boa metáfora. E é exatamente isso. O cliente não quer saber se choveu, se teve bloqueio ou se o motorista precisou parar. Ele quer saber que o produto chegou bem. E por isso, execução e monitoramento precisam andar juntos. Um sem o outro é ineficaz. De nada adianta acompanhar o veículo se você não tem capacidade de agir sobre o que está vendo. E o contrário também vale. Agir sem dados é chute. A eficiência nasce do equilíbrio entre controle e tomada de decisão. Tem empresa que começou a cruzar dados de GPS com histórico de entregas. Descobriram que 12% dos atrasos vinham de clientes que pediam reentrega por falta de comunicação. Corrigiram isso e economizaram quase 200 horas de trabalho por mês. Ou seja, informação bem usada vira produtividade, informação ignorada vira custos. No fim, a execução ela é o reflexo da maturidade da operação. Quem planeja, monitora e aprende com os dados cresce. Quem não monitora repete os mesmos erros, só que mais caros.
E na logística de distribuição, a diferença entre o sucesso e o caos está justamente aí, saber o que está acontecendo enquanto ainda dá tempo de agir. Quando a gente fala em distribuição, está falando do maior centro de custo da logística, mas também do maior campo de oportunidade. O bolso dói, mas o retorno pode ser enorme. Se bem feito, a distribuição é aquela parte da operação onde cada ajuste certo multiplica o resultado. E esse é o paradoxo do setor. O mesmo lugar onde mais se gasta é o lugar onde mais se pode economizar. Só que isso exige maturidade de gestão, porque as oportunidades estão escondidas nos detalhes. Um tempo de descarga menor, uma rota mais curta, um caminhão mais bem aproveitado. Tem empresa que reduziu 8% do custo de frete, apenas reorganizando o layout do centro de distribuição. O simples fato de diminuir o tempo de carregamento liberou caminhões mais rápido e aumentou o giro. E outro exemplo, um operador logístico consolidou entregas para clientes próximos. O resultado foi 15% de redução no consumo de combustível e 10% de aumento na produtividade da frota. Esses números mostram que a eficiência operacional não depende só de grandes investimentos. Às vezes depende de um novo olhar sobre o que já está acontecendo. Exatamente, a oportunidade está na informação que muitas vezes já existe, só que ninguém analisa. Por isso, investir em indicadores de desempenho é essencial. Tempo médio de entrega, taxa de ocupação da frota, custo por quilômetro rodado, tudo isso conta uma história sobre a saúde da operação. E quando esses dados são acompanhados de perto, o gestor consegue agir antes que o problema vire crise. Porque o caminhão parado é como febre em paciente, o sintoma aparece antes da doença se espalhar. Boa analogia. E é exatamente isso. Monitorar indicadores é fazer prevenção, não apagar incêndio. Mas nem tudo são flores. A logística de distribuição também tem riscos, e eles estão cada vez mais complexos. Começa pelo óbvio, custo de combustível, pedágio e manutenção, mas passa também por riscos jurídicos, ambientais e reputacionais. Sem falar no fator humano, falhas de comunicação, fadiga de motorista, erros de carregamento, tudo isso pode comprometer o desempenho e a segurança da operação. Já vi empresa que perdeu o contrato porque o cliente recebeu produtos trocados em 3 entregas seguidas. Não foi problema de sistema, foi falta de padronização no processo de conferência. E o curioso é que, nesses casos, o prejuízo maior não é o financeiro, é o da confiança. Reconquistar a credibilidade de um cliente insatisfeito pode levar anos. E hoje, com as redes sociais e as avaliações online, uma falha de entrega pode virar uma crise de imagem em questão de horas. Por isso, o risco mais perigoso é o da invisibilidade. Quando o gestor não tem visibilidade do que está acontecendo, ele perde o poder de reagir. É o famoso o que não se mede não se gerencia. E em distribuição, o que não se gerencia vira custos. Mas tem um lado positivo nessa história. Os riscos são proporcionais às oportunidades, ou seja, quanto mais complexa a operação, maior o potencial de ganho com eficiência. E é aqui que entra a tecnologia. Utilização automatizada, telemetria, IoT, análise preditiva, ferramentas que transformam o que antes era incerto em previsível. E quando a previsibilidade vira rotina, a empresa começa a jogar em outro nível. Ela não está mais apagando incêndio, ela está desenhando cenários. No fim das contas, a logística de distribuição é um teste diário de maturidade empresarial. Mostra quem entende o negócio e quem apenas executa o básico. É como dirigir à noite. O farol curto te mostra os próximos 10 metros, mas o farol alto ele te mostra o caminho inteiro. Planejar é acender o farol alto. E é isso que separa quem sobrevive de quem cresce, porque na distribuição o risco é inevitável, mas a falta de preparo é opcional. Na Fasolis, a gente costuma dizer que eficiência na distribuição é o ponto de virada entre planejamento e resultado. É o momento em que a estratégia encontra a prática. Exato, e o que a gente faz é justamente ajudar empresas a transformar essa etapa, que costuma ser a mais cara e mais crítica, em vantagens competitivas. E isso começa com um diagnóstico. Antes de qualquer plano ou software, a gente analisa o cenário real da operação. Rotas, frota, janelas de entrega, desempenho da equipe, custos por viagem. É como abrir o motor da operação e ver onde está o gargalo. Às vezes o problema não está na rua, mas dentro do CD,
Outras vezes é a falta de integração entre as áreas. Recentemente, atendemos uma empresa que sofria com atrasos crônicos. Descobrimos que o problema não era o transporte, era o fluxo de separação. O caminhão ficava esperando carga pronta. Ajustamos o processo e as entregas começaram a sair no horário. E é esse tipo de visão sistêmica que faz diferença, porque a Fassolis não olha só para o caminhão, olha para o todo, do pedido à entrega final. Nossos projetos combinam tecnologia, gestão e pessoas. A gente aplica metodologias de análise de desempenho, roteirização inteligente e padronização de processos. E tudo isso com base em dados reais, não em achismo. Cada decisão é validada por indicadores: tempo médio de entrega, custo por quilômetro, taxa de ocupação e índice de retrabalho. É o famoso medir antes de mexer. Porque sem métrica, qualquer ajuste vira tentativa e erro. E isso custa caro. E o melhor é que o impacto é rápido. Empresas que passam pela nossa consultoria costumam reduzir custos operacionais já nos primeiros ciclos de entrega. Além disso, oferecemos treinamento para equipes de distribuição, ajudando gestores, motoristas e operadores a trabalharem em sintonia. Porque tecnologia sem gente capacitada é como GPS sem motorista. O mapa existe, mas alguém precisa saber interpretar. No fim, o nosso trabalho é transformar a entrega em um diferencial de marca, fazer com que cada produto que sai do CD chegue ao cliente como uma promessa cumprida. E quando isso acontece, o resultado aparece em todas as pontas: mais eficiência, menos custos e, principalmente, mais credibilidade. Esse é o padrão Fassolis: logística com estratégia, inteligência e propósito. Esse foi o Logincast de hoje. A gente mergulhou na logística de distribuição, essa parte vital que conecta o planejamento à satisfação do cliente. Falamos sobre o peso dessa etapa, os desafios da última milha e, principalmente, as oportunidades de transformar a entrega em vantagens competitivas. Porque, no fim, a experiência do cliente é construída ali, na pontualidade, na qualidade da entrega e na confiança que ela transmite. E quando a empresa entende isso, a distribuição deixa de ser só uma despesa operacional e vira um ativo estratégico. Planejar, executar e monitorar bem é o que separa o improviso da excelência. É o que transforma promessas de venda em reputação real. E se você quer levar a sua operação para esse patamar de eficiência e previsibilidade, fale com a Fassolis. A gente ajuda empresas a desenhar processos enxutos, inteligentes e sustentáveis. Desde diagnóstico e roteirização até treinamentos e indicadores de desempenho. O objetivo é um só: fazer sua distribuição funcionar com precisão e propósito. E se sua marca acredita na força da logística inteligente, anuncie aqui no Logincast. Conecte sua empresa a quem faz diferença na cadeia de valor. É simples, acesse fassolis.com.br e descubra como participar. E é claro, siga o Logincast no Spotify, YouTube e Apple Podcast. Toda semana um novo episódio para acelerar sua operação. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Logincast. Até lá!